todos. O moderador infelizmente não conseguiu aparecer, por isso eu vou estar aqui a inventar um bocadinho. Vamos começar com uma apresentação de 5 minutos da equipa G7 do Colégio Guadalupe. Podem vir para aqui. Só para avisar, a minha colega que está ali ao fundo, ela vai estar com estes papéis na mão. Cada apresentação são de 7 minutos. Passado 5 minutos ela levanta este papel, ou seja que faltam 2 minutos, e no fim da apresentação levanta este. Ok? Obrigado. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Guilherme Viana e eu venho aqui falar-vos em nome da nossa equipa, dos G7, sobre a nossa participação numa competição que se chama Cansat. Primeiro vou-vos falar um bocado do que é o Cansat. O Cansat é um projeto promovido pela ESA, pela Ciência Viva e pela ESER Portugal, em que o objetivo das equipas é criar um mini satélite com as dimensões de uma lata, que depois vai ser colocado num rocket. O rocket vai subir 1 km, é largado e a partir daí fazemos uma série de medições de modo a realizarmos a nossa missão primária e secundária. A missão primária foi a mesma para todas as equipas do Cansat, que foi a medição da temperatura e pressão atmosférica ao longo da coluna de ar. E como missão secundária, a nossa equipa decidimos relacionar o risco de transmissibilidade do SARS-CoV-2 com a temperatura e a umidade. Nós descobrimos que a relação entre essas variáveis não era muito grande, só que como já não podíamos mudar a nossa missão secundária, decidimos implementar inteligência artificial para que esta conseguisse arranjar uma correlação melhor. Que realmente aconteceu, foi um bocadinho melhor, não foi muito melhor, também devido a termos poucos dados. Os nossos dados eram cerca de 400, que é demasiado pouco para treinar uma inteligência artificial. Mas ainda assim fomos assim para a competição e conseguimos ganhar um prémio, foi o prémio de profissionalismo, que na nossa opinião foi muito merecido, porque criámos umas checklists, fomos o único grupo a criar checklists, de modo a que não nos faltasse nada e que tivéssemos tudo sob controle. E também a nossa postura foi muito exemplar. No Cansat nós aprendemos muitas coisas e deu para perceber que nós ainda temos que evoluir se quisermos ganhar a competição para o ano, de modo a que também que venhamos cá e em vez de estarmos a fazer uma apresentação como apenas uma equipa que participou no Cansat, fazemos esta apresentação sendo a equipa que ganhou o Cansat, a edição do Cansat de Portugal, e que vai representar o país na competição europeia. Obrigado. O próximo orador é o Duarte de Melo Diogo, do Centro de Investigação em Ciências da Saúde, e vai falar sobre nanomateriais à base de grafeno para aplicação na terapia fototérmica do cancro. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade para estar aqui a falar um pouco do meu trabalho. Venho então, como foi dito, falar sobre a aplicação de nanomateriais à base de grafeno na terapia fototérmica do cancro. Então, mais concretamente, o óxido de grafeno é um dos nanomateriais que nós exploramos, que provém da grafita, através de um processo de oxidação e esfoliação, e este pode ser transformado através de um processo de redução ao óxido de grafeno reduzido. E a nossa intenção é utilizar estes nanomateriais na terapia do cancro porque, ao ter uma matriz aromática,
estes conseguem encapsular fármacos. Para além disto, estes conseguem interagir com a luz, por exemplo, proveniente de um laser, absorvendo-a e gerando calor, e este calor pode ser explorado para causar danos celulares, neste caso, pretendemos, nas células cancerígenas. Para além disto, também existem outras propriedades que precisam de ser tidas em consideração, como por exemplo a biocompatibilidade, a solubilidade em água, a estabilidade coloidal, sendo que nativamente estes nanomateriais não apresentam nem sempre as propriedades ideais, mas conseguimos ultrapassar estas limitações através da funcionalização dos mesmos, por exemplo, através de ligações covalentes ou através de ligações não covalentes, sendo que neste caso principalmente o óxido de grafeno pode ser funcionalizado por ambas, enquanto que o óxido de grafeno reduzido normalmente só é por interações não covalentes. Posto isto, a aplicação destes nanomateriais em termos terapêuticos procede-se da seguinte forma: faz-se a administração destes nanomateriais após estes estarem funcionalizados. Posteriormente, estes vão eventualmente acumular-se na zona do tumor e a zona do tumor é irradiada com luz que nós pretendemos que seja no infravermelho próximo, pois é a janela de transparência biológica, e posteriormente os nanomateriais absorvem este calor e libertam-no, absorvem esta luz e libertam-na sob a forma de calor, causando diferentes tipos de efeitos. Neste caso, nós pretendemos explorar os danos celulares. Então, no primeiro trabalho concreto de investigação que aqui trago, utilizou-se óxido de grafeno, foi funcionalizado com um polímero à base de albumina, que foi enxertado com segmentos de sulfobetaína, e este nanomaterial funcionalizado foi, por sua vez, encapsulado neste IR780, que também é uma sonda que absorve no infravermelho próximo. Procedeu-se à caracterização do nanomaterial funcionalizado e do mesmo contém de IR780 e verificou-se que este tinha uma distribuição nanométrica, porque é um parâmetro importante quando desenvolvemos nanomateriais cujo objetivo seja com que estes se acumulem no tumor. Verificamos que estes enxertos à base de sulfobetaína conseguiam melhorar a estabilidade dos nanomateriais, sendo que ao longo do tempo em meio de cultura celular, o seu tamanho não variou significativamente, e que a encapsulação de IR780 efetivamente melhora imenso a absorção no NIR dos nanomateriais. Então, posto isto, fomos irradiar os nanomateriais com luz NIR, neste caso o GO funcionalizado e o GO funcionalizado com IR780, e verificamos que para o primeiro apenas conseguimos um aumento de temperatura de cerca de 10 graus. Enquanto para o segundo já foi possível obter um aumento de temperatura de cerca de 27 graus e meio, e então, tendo confirmado a capacidade fototérmica, fomos administrar estes nanomateriais a células cancerígenas, neste caso do cancro da mama, e verificar o que acontecia em termos de viabilidade celular. Conforme já sabíamos da literatura, verificamos que a luz NIR por si só não causa alterações na viabilidade celular e que neste caso o GO funcionalizado, com a aplicação de NIR ou sem a aplicação de NIR, uma vez que no primeiro caso a temperatura que se obtém após irradiação não é muito elevada, não conseguimos causar danos celulares que comprometessem a viabilidade celular. Por outro lado, o nanomaterial funcionalizado com IR780, quando não irradiado, não causou propriamente elevados danos celulares, enquanto quando foi combinado com a luz NIR, obtivemos quase a destruição completa das células cancerígenas. No trabalho seguinte, utilizou-se um derivado de IRGO, que foi reduzido com dopamina, foi funcionalizado com polietiloxazolinas, que é um polímero do tipo PEG, e este nanomaterial foi testado depois em termos de capacidade terapêutica em monocamadas de células cancerígenas e em modelos tridimensionais, neste caso esferoides, porque mimetizam algumas propriedades dos tumores sólidos. Verificámos que a redução melhorava a absorção no NIR destes nanomateriais, que tinham tamanho nanométrico e que tinham capacidade fototérmica. Posto isto, fomos administrá-los às monocamadas de células cancerígenas e verificámos que o nanomaterial não irradiado não causava danos celulares em termos de viabilidade. Contudo, quando era combinado com a luz NIR, devido ao aumento de temperatura de cerca de 37 graus e meio,
conseguíamos destruir na totalidade as células cancerígenas. Quando foi testado em esferoides tridimensionais, a tendência foi semelhante, sendo que neste caso aqui os esferoides, ao serem um modelo mais resistente, não foi possível destruir na totalidade as células que constam nos esferoides, mas isto também é um dado importante porque reforça a utilização deste modelo no screening de nanomateriais. Estes resultados foram depois confirmados em ensaios do tipo LiveDead, onde, pronto, não se vê tão bem no slide, mas principalmente o maior número de células marcadas com iodeto propídeo, neste caso mortas, estão então no grupo do nanomaterial conjugado com lugenir, que seria ali o último. Por fim, resta-me agradecer à FCT através do suporte, através do meu contrato de investigador júnior, todos os elementos do laboratório do professor Elídio Correia do SICSUB, ao professor Ricardo Louro do ITQB, Paula Ferreira do CIEPQPF, a todos os estudantes atuais e passados que contribuíram para estes trabalhos, ao projeto ZAPAGO e também à UBI, à FCS, ao SICSUB e todas as entidades presentes neste slide. Muito obrigado. O próximo orador vai ser a Luísa Pereira, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Vai-nos falar sobre a criação de ferramentas para a investigação oncológica inovadora na ancestralidade africana. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente a falar sobre o meu trabalho. Eu sou uma geneticista de populações humanas e nos últimos tempos, como vocês sabem, a tecnologia da iThroughput tem criado uma enorme quantidade de dados que têm revelado muitos segredos. Portanto, falamos muito atualmente da medicina personalizada. Eu vinha-vos falar aqui um bocadinho de um passo intermédio que poderia chamar de uma medicina de grupo populacional. E em termos de grupos populacionais, dado que a nossa espécie teve origem no continente africano e passamos lá de cerca de 2/3 da nossa existência, a diversidade genética presente neste continente é exorbitante, elevadíssima, quando comparada com as populações europeias e asiáticas. Infelizmente, continuamos muito focados nos estudos em populações europeias e asiáticas e estamos a descurar enormemente toda a oportunidade que teríamos de descobertas ao focar-nos em populações subsaarianas. E então, nestes últimos tempos, o meu grupo tem-se dedicado a explorar um bocadinho este tema, porque continuamos sempre muito focados em fazer descobertas com base em ancestralidade europeia e asiática e transferi-la diretamente para outros continentes. O que não está totalmente correto. O cancro em África também tem sido uma realidade cada vez mais preocupante. Portanto, a África está a conseguir lidar com as doenças infecciosas que eram a condição premente e o risco mais premente de saúde em África, mas com as populações africanas a atingirem também uma maior longevidade e a ter uma maior estabilidade económica, o cancro tem sido uma realidade cada vez mais crescente também em muitas populações africanas. A frequência do tipo de tumores no continente africano tem diferenças acentuadas quando comparadas com europeus, populações europeias e populações asiáticas. Nomeadamente em África, o cancro da mama e do tipo triplo negativo é muito frequente, é a principal causa de morte. Triplo negativo não tem tratamento especializado, portanto, a taxa de mortalidade é muito superior. A seguir, cancro da próstata e mieloma múltiplo. Para além disso, outros tipos de tumores muito associados a infecções, nomeadamente o cancro do esófago, muito associado ao vírus da Epstein-Barr, é muito premente na costa oriental africana. Portanto, temos estas disparidades no tipo mais prementes de cancro no continente africano que podem ser devidas também a alguma suscetibilidade genética diferenciada e também, claro, a fatores ambientais, nomeadamente de agentes infecciosos.
Ora, para estudarmos, fazermos estudos em oncologia em África, não temos muitas ferramentas, nomeadamente uma ferramenta essencial que são as linhas solares cancerígenas, não é? Ironicamente, a primeira linha solar estabelecida foi estabelecida a partir de uma amostra de uma afro-americana, não é? Há questões éticas a considerar neste caso, porque naquela altura não se pedia o consentimento informado, não é? E este caso foi muito mediatizado recentemente. Estas células HIC, que são conhecidas como células HeLa, foram essenciais para imensas descobertas. Desde aí têm sido estabelecidas, portanto, desde a década de 50, têm sido estabelecidas milhares de linhas solares. Infelizmente, há um grande enviesamento em poucas linhas solares de origem africana. Portanto, só apenas 6% das linhas solares, por exemplo, deste painel de linhas solares é de origem africana e, claro, que a maior parte delas são derivadas de afro-americanos, que, enquanto representantes da diversidade do continente africano, é uma diversidade muito limitada, mais focada na costa oeste do continente africano. Portanto, há muito trabalho a fazer para conseguirmos bons modelos para fazermos estudos em oncobiologia para a ancestralidade africana. Como um exemplo, trouxe-vos aqui este trabalho que nós fizemos e que foi muito limitado porque só existe uma célula africana de cancro gástrico e, portanto, não conseguimos replicar este trabalho. Mas as evidências que nós obtivemos já foram muito interessantes. Portanto, quando infectamos uma linha celular de cancro gástrico europeia com Helicobacter pylori e também infectamos a única linha africana de cancro gástrico com Helicobacter pylori, observamos um comportamento muito diferente, principalmente a nível do sistema imune. Portanto, ao fazermos a transcriptómica, observamos que a linha celular europeia estava pior adaptada, ok, à infecção por Helicobacter pylori. Esta linha reage e estimula certos genes do sistema imune que levam a uma infecção aguda e também a uma pró-inflamação. Portanto, parece que realmente a linha celular europeia reage muito mais em termos imunes quando infectada por Helicobacter pylori, enquanto que a linha celular africana parece mais adaptada e consegue responder melhor a este agente infeccioso. Portanto, como eu disse, estávamos muito limitados porque só existe uma linha celular africana de cancro gástrico. Isto levou-nos a submeter então a um projeto que felizmente foi financiado pela FCT na última COP, de tentarmos então enriquecer os bancos internacionais de linhas solares cancerígenas para a origem africana. Então, estamos a trabalhar com vários países da comunidade de língua oficial portuguesa de África e fazer uma colheita cuidada de tecido tumoral após a sua remoção, após cirurgia. Depois vamos estabelecer a sua imortalização por processos mais modernos de estabelecimento destas linhas que têm uma taxa de sucesso mais elevada e vamos caracterizar por multiómica estas linhas solares e disponibilizá-las em bancos de dados públicos para a sua utilização. Portanto, deste modo, queremos contribuir realmente a construir ferramentas essenciais para o estudo inovador em oncobiologia na ancestralidade africana. Isto também é uma oportunidade excelente para formar colegas nos países africanos e introduzi-los a estas técnicas novas de genómica. E, claro, o meu grupo, e também temos a colaboração de alguns hospitais, principalmente da região de Lisboa. Muito obrigada. A próxima apresentação vai ser o Rui Pedro Lopes, do Centro de Investigação em Digitalização e Robótica Inteligente, sobre Green Health, tecnologias digitais para técnicas inovadoras de reabilitação. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Portanto, vou iniciar dizendo que a reabilitação, como bem conhecemos, é uma componente essencial para a manutenção da saúde. É composto por intervenções que são necessárias quando alguém enfrenta limitações no desempenho das atividades diárias, devido a envelhecimento ou a patologias agudas ou crónicas. Uma das tecnologias que está a ser explorada com bastante sucesso e com maior frequência é a da realidade virtual, no sentido de criar um ambiente audiovisual imersivo com relevância clínica através de simulações digitais. Neste caso, no caso deste projeto, esta é uma pequena componente de um projeto bastante amplo, pretende-se fazer reabilitação de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. E, portanto, a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica com bastante expressão, afeta cerca de 20 milhões de pessoas no mundo, e é caracterizado por uma perda de contacto com a realidade. Implica alterações a nível do pensamento, da percepção, do afeto, do comportamento, e é crónica. Ou seja, nós podemos apenas adiar os sintomas, não há cura, podemos aumentar a qualidade de vida ao longo da idade. O diagnóstico baseia-se na identificação de uma porção significativa de sintomas. Portanto, eles têm de surgir 6 sintomas deste quadro durante pelo menos 6 meses. E são agrupados em 3 grandes eixos. Há sintomas positivos, que são os mais agressivos, com delírios, alucinações, perturbações do pensamento. Estes são tratados essencialmente por psicofármacos. Existem depois os sintomas negativos e cognitivos que não são tratados, ou pelo menos abordados por farmacologia, devem ser antes abordados por técnicas de reabilitação que pretendem estimular e adiar o desenrolar o agravar destes sintomas. Portanto, neste caso, o objetivo é criar um jogo sério que propõe a reprodução da vida diária. Portanto, é uma simulação que permite a resolução de problemas encontrados pelo paciente no seu cotidiano, num ambiente seguro e controlado. Pretende-se possibilitar a prática passo a passo, com feedback constante sobre o seu desempenho e apoiar as necessidades básicas por aumento de competência, relacionamento e autonomia no desempenho destas tarefas. Claro que cada paciente, cada indivíduo é único, tem características que lhe permitem responder de formas distintas à sessão de reabilitação. E, portanto, o grande contributo desta componente que venho aqui apresentar é condicionar a experiência de reabilitação e adaptar com vários sinais recolhidos ao longo da sessão de reabilitação. Assim, as sessões que eles vão desempenhando ao longo da simulação são registadas, recolhendo indicadores de desempenho do paciente. Além disso, é também analisada a postura corporal, com base em processamento de imagem, recolhe a sua linguagem e a ação que ele está a desempenhar ao longo da simulação. A forma de desenho dos lábios é também processada, ajudando a identificar o seu estado emocional. O microfone recolhe o sinal de voz, também para não só identificar o stress no sinal de voz, aumento de cadência, alteração do sinal, bem como a transcrição do que ele diz, identificar se aquilo que ele está a falar é relativo a um sentimento positivo, neutro ou negativo, bem como ritmo cardíaco, ritmo respiratório e outros sinais que serão depois usados para fazer a adaptação dinâmica da simulação às características individuais do paciente. Portanto, uma das componentes é o reconhecimento da ação humana. Portanto, um conjunto de câmaras recolhem o que ele está a fazer e procura classificar até que ponto é que ele está a fazer o que se pretende na simulação. Portanto, esta é uma sessão de captura de movimento em laboratório. São 3 câmaras posicionadas numa esfera em torno do paciente, com o equipamento de realidade virtual, ao mesmo tempo que ele desempenha a função na simulação. Esta informação é usada para identificar ou reconhecer o esqueleto, portanto, a postura corporal, a partir da qual são medidos os ângulos das articulações. Portanto, os ângulos servem para tornar independente a distância da câmara e a altura do paciente e construir uma sequência de variação de ângulos
em 3 posses distintas. Este depois é usado para fazer a classificação da ação que está a ser desempenhada. Outra característica é o reconhecimento da expressão facial. São usadas 2 redes em tandem, redes neuronais de Deep Learning, que permite identificar, para já, de face completa, e agora está a ser estudada a parte inferior da face, em que vai fazendo uma inferência da expressão facial relativamente ao que está a acontecer. Se está feliz, a sorrir ou mais estressado, e, portanto, isso é refletido na face. Também monitorização do ritmo cardíaco através de dispositivos não invasivos, como o Smart Bands ou as bandas de peito, permitem fazer o registro do ritmo cardíaco, da variação do ritmo cardíaco, e a partir daqui chegar a um conjunto de parâmetros que permitem saber se ele está a aumentar o nível de stress ou se está demasiadamente baixo e, portanto, a simulação não tem efeito, e inferir a partir daí ou afetar a simulação. E, portanto, com base neste ambiente todo, desempenho, ação, expressão facial, ritmo cardíaco, usa-se uma técnica de aprendizagem por reforço, que é uma técnica de inteligência artificial um pouco distinta daquela que nós estamos habituados a ver, que interage entre um agente e um ambiente. Ambiente este que contribui com recompensas, eu não gosto do termo, mas do ponto de vista matemático será um pouco isso, e ações. E, portanto, essas ações são definidas de acordo com o objetivo de maximizar a recompensa. E, portanto, a intuição é um pouco esta é a arquitetura global final. Portanto, temos no lado esquerdo o resultado da ação humana, do reconhecimento da ação humana, da expressão facial, do ritmo cardíaco. Tudo isto constitui o ambiente de adaptação da simulação que interfere com o jogo e, por sua vez, permite adaptar em tempo real à individualidade do paciente. É tudo. Obrigado pela vossa atenção. O próximo orador é o Daniel dos Santos, do Centro de Investigação em Biociências e Tecnologias da Saúde, e vai falar sobre a química computacional no combate ao cancro e doenças raras. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Ok. Eu sou investigador no CBIOS, da Universidade de Lusófona, e sou químico computacional. E vamos falar um pouco de algumas possíveis aplicações da química computacional na área da química computacional à área da química medicinal. O que eu vou falar em 2 áreas, falar de algumas aplicações em cancro, nomeadamente transportadores ABC, interações da proteína MDM2 e MDM4 com a P53 e proteína quinases. E depois, 2 exemplos de doenças raras, nomeadamente uma doença metabólica, a MECAD, que está ligada à energética, à produção de energia a partir de ácidos gordos, e outra doença rara que tem a ver com mutações num transportador ABC, mas que é um canal de íons, que é o chamado CFTR, e que provoca a doença chamada fibrose quística. Nós utilizamos técnicas que vão desde a mecânica clássica à mecânica quântica e atualmente a técnicas de machine learning. E utilizamos estruturas ou estrutura das moléculas ou estrutura das proteínas para descobrir o modo de ação dessas moléculas e permitir que essas moléculas possam ser mais específicas e mais potentes. Ok, um exemplo. Isto é um transportador ABC, é a chamada P-glicoproteína. Os transportadores ABC estão inseridos na membrana celular e têm uma função extremamente importante de proteger a célula de xenobióticos e de moléculas que podem destruir a célula. Nesse sentido, tem esse fator protetor e, portanto, nós queremos modular a ação deste transportador porque ele consegue também transportar muito das moléculas anticancerígenas e, portanto, não permitir que essas moléculas tenham o efeito desejado.
E, portanto, nesse sentido, esta molécula, esta proteína, que é uma máquina à nanoscala, consome ATP, altera a sua conformação, de maneira a ficar aberta para dentro, depois passa a ficar aberta para fora, e então as moléculas são injetadas para o meio extracelular. Bom, isto devia animar, pronto, deviam ver isto a mexer. Um dos exemplos que nós vimos foi que um substrato inserido na própria proteína, o que vimos foi que uma pequena molécula inserida numa proteína gigantesca, sendo isto uma máquina à nanoscala, consegue alterar de forma absolutamente rápida, ao nível de 50 nanosegundos, e muito grande a maneira como a proteína se mexe. E o que nós descobrimos foi que estas mudanças da maneira como a proteína se mexe estão relacionadas com um modo de fluxo. Um outro transportador, que é a BCRP, a Breast Cancer Resistant Protein, que é outra das proteínas que estão envolvidas na multiresistência no cancro. Nós desenvolvemos um modelo por homologia baseado noutra estrutura e depois, quando fomos publicar a estrutura, o estudo que fizemos, finalmente os experimentalistas tinham descoberto e tinham publicado a estrutura experimental. E, portanto, nós tivemos que provar que a nossa estrutura teórica, o nosso modelo teórico, de facto, batia certo com o modelo experimental e, como tínhamos informação dinâmica, conseguimos dar mais informação acerca dos processos que ocorrem neste transportador. Um outro exemplo relacionado com o cancro é as interações entre a proteína MDM2, MDM4 e a P53. A P53 tem um efeito supressor de tumores e, portanto, parte da P53, que é esta hélice, encaixa na MDM2 ou na MDM4, que é o que vemos aqui em grande, e, portanto, o que tem sido desenvolvido é uma maneira de mimetizar a maneira como a P53 interage com a MDM2 ou a MDM4 e utilizar, nesse sentido, passar esse modo de ação da P53 a pequenos fármacos e, portanto, o pequeno fármaco, quando o drug-like molecule, essa molécula tipo fármaco, quando interage com MDM2 e MDM4, impede e bloqueia a interação e a ligação entre estas duas moléculas, a P53 e as outras duas. E, portanto, liberta e reativa a função da P53. E, portanto, o que conseguimos é ver e descobrir, através de screenings virtuais, descobrir moléculas que sejam potenciais inibidores desta ação. E, portanto, neste momento temos uma molécula que é inibidor dual, ou seja, funciona quer na MDM2, quer na M4, promissor e está a ser sintetizado para tentar melhorar e tentar obter-se melhores moléculas. Um último exemplo no lado desta parte do cancro é as proteínas, as quinases, e o que nós vimos foi que há uma molécula desenvolvida no grupo de produtos naturais da professora Patrícia Rijo no CBIOS, que descobriram uma molécula que era ativador da PKC-delta. E, portanto, o que nós descobrimos foi o modo de ação dessa molécula e, portanto, através do modo de ação e do modo de interação desta molécula na PKC-delta, portanto, temos a porta aberta para tentar melhorar e descobrir novas moléculas, sejam também ativas e seletivas. No lado das doenças raras, um exemplo da CFTR, portanto, reparem que a estrutura é bastante semelhante, funciona muito diferente porque é um canal, não é um transportador nesse sentido, mas a estrutura parece muito com a PGP, porque, portanto, é um transportador da família das ABCs, e o que acontece é que nós construímos um modelo que, de facto, reproduz o funcionamento desta proteína da CFTR, e este é um canal de íons e, portanto, neste canal passam íons cloreto. O que acontece é que certo tipo de mutações impedem a passagem de íons cloreto e, portanto, essa passagem provoca uma doença e acumulação de muco nos pulmões e essa doença é conhecida como fibrose quística. Esta é a vista de cima e temos aqui um íon de cloreto que começa aqui. E, entretanto, quando nós colocamos a nossa mutação e equilibramos o sistema, o que vemos é que o íon cloreto move-se livremente dentro do canal de cálcio e acaba por sair. E quando sai, nunca mais volta a regressar. E esta é a parte de equilibração. Na parte de produção de 500 nanosegundos, portanto, a meio microsegundo, o que nós vemos é que durante todo esse tempo e durante as 3 réplicas que fazemos, nenhum íon cloreto volta a entrar. Okay? Isto ao contrário da CFTR wild type, normal, sem mutação, em que os íons cloreto entram e saem livremente. Portanto, nós conseguimos não só um modelo da CFTR, como um modelo que de facto é capaz de reproduzir os efeitos de mutações que conduzem à doença.
Um último exemplo é um exemplo portanto, da MECAD, que é uma doença metabólica. Portanto, a MECAD é um tetrámero e, portanto, o que temos aqui representado é a mutação mais prevalente, neste caso, que acontece neste sistema. E o que nós descobrimos foi que uma investigação nos Estados Unidos... Estou já a acabar. Uma investigação nos Estados Unidos viu que um péptido com 12 aminoácidos conseguia reverter o processo. E, portanto, o nosso trabalho foi reduzir esse tamanho de péptido de 12 aminoácidos para 4, que é o que está aqui representado, mantendo a atividade, mantendo a especificidade, e depois fizemos um screening de 2 milhões de moléculas. O primeiro ensaio que fizemos, de 5 moléculas que ensaiámos biologicamente, 3 deram ativos, e neste momento estamos a selecionar moléculas para tentar descobrir outras moléculas que também funcionam. Finalmente, o último slide, agradecimentos. Agradecimentos dos vários projetos que financiaram toda esta investigação que nós fizemos. Novos projetos que também financiam a parte computacional do acesso à infraestrutura supercomputacional portuguesa e algumas bolsas de doutoramento de pessoas que estiveram a trabalhar connosco. Obrigado. O próximo orador vai ser a Raquel Silva, do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Vai-nos falar sobre a comunicação humanizada, contributos da linguística num cenário de reabilitação com recurso à realidade virtual. Bom dia a todos. O meu nome é Raquel Silva, eu sou linguista. Estou aqui em representação da equipa deste projeto para vos dar conta do seu andamento. Portanto, o projeto chama-se ComReab. É um projeto que recebeu o Prémio Colaborativo Santander Universidade Nova em 2020. Portanto, estamos com 2 anos mais ou menos de projeto, quase na reta final. E este projeto ganhou o prémio na área das ciências sociais e humanas. É um projeto desenvolvido durante a pandemia com uma equipa de investigação multidisciplinar que trouxeram das suas diversas áreas científicas um contributo muito valioso ao desenvolvimento deste projeto. Nomeadamente, queria citar as áreas da linguística, da literacia em saúde, da reabilitação motora, da reabilitação por si, da engenharia biomédica, do desenvolvimento de jogos e da realidade virtual. Portanto, a associação destas áreas científicas faz a originalidade deste trabalho. Portanto, a apresentação de hoje vai focar, em particular, o contributo da linguística dentro do quadro deste projeto e a forma como a linguística contribui para a eficácia da comunicação quando falamos de recurso à realidade virtual. Já está a aparecer, peço desculpa. Portanto, a perspectiva, o enquadramento geral deste projeto, a ideia nasce para apoiar a reabilitação motora de doentes pós-Covid-19 em meio hospitalar ou em casa e desenvolver, sobretudo, as competências comunicativas dos diversos agentes envolvidos na recuperação destes doentes, recorrendo à literacia digital, à literacia tecnológica e à literacia em saúde em geral. Portanto, fazer com que a componente da comunicação esteja no centro deste processo, para facilitar toda a interação entre o paciente e a tecnologia. Por outro lado, também, um sistema de realidade virtual ao dispor, digamos assim, ao serviço do doente, mas a comunicação, sobretudo, no centro e no eixo do projeto. Este projeto nasce também já de um enquadramento de um projeto europeu, VR for Neuropain, que ganhou vários projetos, vários prémios também, e que já foi amplamente divulgado. O módulo de comunicação tem 3 eixos fundamentais, um eixo que é puramente e genuinamente linguístico, outro que tem a ver com a recolha de experiência do paciente e o terceiro que tem a ver com o tutorial que é utilizado no caso do doente que quiser, na perspectiva de esta recuperação ser feita em casa.
O perfil do doente é um perfil que é bastante standard, ou seja, dirigimos-nos a um público com mais de 65 anos, que sofreu ou não internamento e que tem umas sequelas físicas na ordem de, ou seja, uma incapacidade moderada na ordem dos 25% aos 49%. Quando falamos em comunicação humanizada, humanização da comunicação, falamos sobretudo na questão de pôr o terapeuta, o paciente e a tecnologia a comunicar. Sem estes três eixos a trabalhar de forma eficaz, é muito difícil a adesão, é muito difícil a autonomia e é muito difícil que no tempo se obtenham resultados concretos e satisfatórios. Portanto, este módulo de comunicação vem trabalhar a relação homem-homem e a relação homem-máquina. Portanto, pôr a tecnologia realmente ao serviço do benefício do doente. Para isso, então, entramos no desenvolvimento de um jogo onde a comunicação assenta em dois eixos fundamentais, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Se nós entrarmos então já na perspectiva de ver como é que a comunicação verbal se constrói a nível do jogo, e só dando um pormenor de que o cenário é o cenário da cabine de duche, onde o doente está sentado por limitações físicas, portanto, vamos trabalhar a reabilitação motora dos membros superiores, tronco e braços, e vamos fazer com que toda a informação, as instruções que são dadas ao doente para que ele seja autónomo na sua reabilitação, sejam feitas de duas formas, por escrito e por voz. Portanto, na fase de nós trabalhamos a informação escrita, tivemos em atenção o que os terapeutas dizem em situação de recuperação real, isto é, fora da realidade virtual. Trabalhamos com os terapeutas a linguagem que eles utilizam e transformamos essa linguagem em linguagem simples, clara e objetivamente compreendida por este tipo de paciente em particular. Portanto, trabalhamos o nível da lavagem correta e precisa do corpo e do membro, vamos ao nível do detalhe do membro, em detalhe, vamos dizer assim. Depois trabalhamos o nível da motivação do doente e trabalhamos também o progresso, a forma de progressão no jogo, que muitas vezes para pessoas desta idade não é óbvia e nunca tiveram contacto com este tipo de abordagem. Depois, toda a informação também está sob forma de voz e trabalhamos aqui uma coisa fundamental que é a intuação. Nós reparamos que, em situação real, o terapeuta tem uma forma de tratamento para com o seu doente e, passando para a realidade virtual, não podíamos perder a intuação do paciente, portanto, a forma carinhosa, a forma de motivar, sempre com incentivo e palavras de encorajamento. Na abordagem à comunicação não verbal, nós temos vários elementos. Temos os elementos que consistem, no slide anterior, se calhar viram aqui a ajuda de um boneco que vai permitir ilustrar o movimento correto antes que o paciente o execute. Portanto, temos também a adição de efeitos sonoros que vai simular realmente que está numa cabine de duche. Temos a motivação, sempre que uma fase do jogo é cumprida com êxito, temos a atribuição de prémios ou a chamada de atenção para o facto de ter que fazer um esforço suplementar para conseguir. E depois temos toda a linguagem, hoje em dia, emocional, que os emojis permitem e que são motivadores e que acabam por ser um tipo de linguagem extremamente importante. Vou concluir, porque já me levantaram o cartãozinho vermelho, dizendo que, em conclusão geral, este projeto tem sido extremamente aliciante pela interdisciplinaridade e pelos diversos aportes científicos que temos tido. Quero dizer que o facto de nós podermos também pensar que esta solução não é só uma solução para ambientes hospitalares, mas também para ambientes em casa ou em outras instituições, é uma mais-valia.
mais-valia, contribui também para a redução de custos, pensamos nós no Sistema Nacional de Saúde. A humanização da comunicação nestes ambientes é extremamente importante, vimos o quanto a adesão é algo que acontece quando tratamos as pessoas como elas devem ser tratadas, com a linguagem apropriada, mas é só uma questão de ambiente que é diferente. Depois, então, nós achamos que aqui este contributo pode ser realmente adaptado a outras situações, a outras patologias, a outras doenças, e esse será o futuro do ComReab. Agradeço a atenção de todos. A próxima oradora é a Filipa Marcelo, da Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas, e o tópico será desvendando as bases moleculares da biossíntese de glicanos e o seu reconhecimento para o desenvolvimento de terapias alternativas contra o cancro. Thank you. First of all, I would like to thank the invitations to participate in this scientific event. And for me, it is a pleasure to share with all of you part of the research carried out in our lab. I will talk about glycans. I'm talking English because I know that there are some colleagues here that don't understand Portuguese. So I will talk about glycans, particularly their glycan biosynthesis and molecular recognition. I don't know if you are aware, but every living cell on Earth is covered with glycans, and it's covered by this thin layer that is represented here in this STEM micrograph of Bacteria subtilis bacterium, or in this human lymphocyte, and this thin layer is called glycocalyx. In fact, glycosylation is the most widespread post-translation modification of proteins, and for instance, one of the most components of glycocalyx are mucin glycoproteins. Mucin glycoproteins have multiple sites of glycosylation with the distinct core of structures. Here the mucin is displayed by this black line, is the peptide backbone, is an unfolded transmembrane unfolded protein, this part of mucin, and is covered by complex oglycans that are composed by these sugar units here represented here in the symbols. Mucins are involved in fundamental biological process in health and in disease, and in particular in disease in the case of cancer. In fact, a hallmark of cancer is the aberrant glycosylation of mucin O-glycoproteins. 90% of cancers present this aberrant glycan epitope. Because of this, it is common biomarkers used actually in cancer diagnostic are mucin O-glycoproteins for breast cancer, pancreatic cancer, prostate, etc. As well, some of mucin-derived glycoproteins are now in clinical trials as glycan-based anti-cancer vaccines to induce specific antibodies targeting several types of cancers towards like a design of a universal-like anti-cancer therapy. Mucinoglycosylation occurs in the Golgi apparatus by specialized enzymes called glycosyl transferases, and indeed the alteration in expression or activity or relocation of these enzymes yield those mucin tumor-associated glycan antigens. Furthermore, these new glycan epitopes, these mucin tumor-associated epitopes, are able now to interact with lectins expressed, that are proteins that specifically recognize sugars, expressed in some of them in immune cells, in macrophage, dendritic cells, like here MGL and Siglex family of lectins, that interacts with these new glycan epitopes that are specific for cancer and are able to induce suppressive immune responses.
Others are indeed overexpressed in tumor cells. That is the case of galectins, that are soluble proteins, that interacting with this type of glycans are reported to potentiate metastases. So in our group, we have two lines of researches based on a structural-based approach to investigate mucin glycan biosynthesis, the first research line, and the second one in parallel, that is the molecular recognition of these tumor-associated antigens with specific lectins. The approach is a structural-based approach that is integrative and in multidisciplinary, integrating different techniques, but we have our main tool is the nuclear magnetic resonance that we combine with other techniques like molecular modeling and biophysical techniques. With the major goal to contribute for the rational design of drugs, for instance, small molecules to inhibit and to act as inhibitors of mucin tumor O-glycan expression, or, on the other hand, to interrupt the aberrant interactions between the tumor glycans and the lectins. To give you an example, I will share with you a recent highlight of the research developed in our lab that fortunately was published recently in Journal of American Chemical Society. And in this specific work, we applied nuclear magnetic resonance spectroscopy assisted by molecular modeling protocols to disclose the mechanism of mucin 1 O-glycosylation. So for that purpose, we design a construct with 4 tandem repeated domains of mucin 1. Mucin 1 has 20 amino acids, and for each tandem repeat, we have 5 possible sites of O-glycosylation. We investigated the first step of O-glycosylation, that is introduction of a GalNAc unit. And for that, we used a family of the enzymes, that is GalNAc-Ts, that are responsible for the specific introduction of this sugar unit. And in the case of MUC1, the enzymes that we used were the GalNAc-T2, T3, and T4. That these enzymes are very special, have 2 domains, a lectin domain and a catalytic domain. And to investigate the role of the lectin domain, that is specifically recognized as sugar unit, we also designed mutants of the lectin domain. So we used a fingerprint of our construct that is represented here by the HSQC spectrum at your right. And this is the fingerprint, and this spectrum is sensitive to the introduction of the GalNAc mutants or in the introduction of the modifications induced by O-glycosylation. So the comparison of the evolution of the different spectrums of this nitrogen-15, this fingerprint spectra, along the glycosylation of MUC1 and with the wild-type enzymes and its corresponding lectin, clearly demonstrate that, for instance, in the case here of GalNAc-T2, the first residue that is glycosylated is threonine 15, and that is only modulated by the catalytic action, while the second ones, threonine 3 and serine 14, are modulated by the lectin domain. We follow this protocol for the other enzymes, and we are able to describe the full process of mucin 1 O-glycosylation. We are following this work with other different enzymes, but what we learn with this work also was the capacity to glycoengineering homogeneous and control mucin 1 glycodomains, mimetics to modulate immune responses in cancer. Indeed, by manipulating the enzymes, we are now able to construct a mucin with different type of glycans and with different perspectives to interact with different proteins. For the second research line, I invite you to visit the poster of Anna Diniz that is concerned for the molecular recognition of mucin 1 tumor-associated glycan antigen and the lectin MGL. Finally, I would like to thank the biomolecular structure and interactions by NMR lab, all the students, the funding, all the collaborators, and we are very happy because recently we have funded a European project focused on building networks in glycoscience in our institute. Thank you very much for your kind attention.
O último orador será Hélder Oliveira e a Tânia Pereira, do INESC Tecnologias e Ciência, sobre o tema Lucas, um método não invasivo para a caracterização do cancro do pulmão. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu venho então falar-vos do projeto Lucas, que consiste no desenvolvimento de modelos usando inteligência artificial para uma caracterização não invasiva do cancro do pulmão. Vou começar por falar-vos dos números que contextualizam este projeto, também das novas terapias que motivam o desenvolvimento destes modelos e depois então irei falar-vos do projeto e dos seus maiores contributos e também daquilo que nós pensamos que será o futuro. Começando aqui pelos números da incidência, se olharmos no global, podemos perceber que o cancro do pulmão continua no top, portanto continua a ser um dos que apresenta maior número de casos. Se olharmos para a mortalidade, de facto, o cancro do pulmão continua a liderar. E é neste contexto que as novas terapias são a grande esperança para mudar estes números. Sabemos que na origem do cancro estão sempre mutações genéticas, portanto, sabemos que também há oncogenes mais frequentes do que outros e para alguns deles temos já terapias em testes clínicos, mas também para o GFR em particular temos terapias que já são usadas, portanto já estão aprovadas e são usadas hoje em dia na clínica. Portanto, a grande esperança será estes tratamentos direcionados. Aquilo que acontece atualmente na clínica é que o clínico tem acesso ao historial do paciente, portanto tem uma série de informações sobre aquilo que são os dados clínicos do paciente, mas também a CT, portanto a imagem médica. E a partir desta imagem médica é feita uma análise de todas as alterações patológicas que acontecem no pulmão e também do caso do nódulo, e é feito este diagnóstico se é cancro do pulmão, portanto, acerca da malignidade. A partir daí é feita uma biópsia para a caracterização, então, de quais são os oncogenes que estão na origem do cancro. Portanto, esta caracterização permite depois ao clínico fazer a escolha mais adequada de qual é a terapia a aplicar. Temos as terapias tradicionais, que atuam sobre todas as células e, portanto, têm imensos efeitos secundários, e temos então estas terapias, as target therapies, portanto, são direcionadas e, portanto, apresentam muito menores efeitos secundários para o paciente. Em termos de inteligência artificial, as primeiras abordagens foram muito focadas, portanto, na análise da imagem, tentando fazer aqui a previsão de se estávamos a falar de um caso de malignidade ou não, portanto, estamos a um nível ainda de identificar os casos malignos. O avanço levou-nos para aquilo que chamamos radiogenomics, em que aquilo que se tenta fazer é caracterizar o cancro do pulmão. Portanto, para além desta questão de analisar se é benigno ou maligno, conseguirmos também prever aquele que é o genótipo que está na origem do cancro, a partir da imagem. E foi exatamente esse o objetivo do projeto Lucas, era tentar então desenvolver modelos de inteligência artificial que, usando a CT, pudessem fazer a previsão então de quais são os oncogenes que estão na origem do cancro. Para além disso, há uma outra componente também associada à parte da biópsia líquida, em que aquilo que se faz é analisar, portanto, DNA circulante através de uma amostra de sangue, portanto, algo muito menos invasivo. E, eventualmente, no futuro, combinar estas duas fontes de informação. Este projeto foi liderado pelo INESC Tech, mas em parceria com o Hospital de São João, com a parte da radiologia, a equipa da radiologia para a análise das imagens e a equipa da pneumologia, e também com o IPATIMUP, para compreendermos toda esta parte que está ligada aos genes. Relativamente ao projeto Lucas, aquilo que tentámos fazer, como já referi, foi então tentar prever os oncogenes que estão na origem do cancro. Usámos a imagem de CT e um dos pontos mais inovadores do projeto foi que, se inicialmente o foco era sempre no nódulo, portanto nesta região da imagem no qual sabemos que está o cancro, portanto o tumor, nós decidimos que seria interessante fazer aqui uma abordagem mais holística, portanto olhar para o pulmão, para uma zona mais extensa da imagem, porque de facto um nódulo surge num determinado sítio, não é? Um tumor surge num determinado sítio, mas há uma série de acontecimentos na estrutura do pulmão que fazem com que
se origine naquele local e não noutro. E, portanto, há aqui uma informação estrutural em todo o pulmão que poderia ajudar-nos a termos modelos melhores para esta caracterização do cancro do pulmão. E, de facto, foi isso que aconteceu, uma análise mais extensa da imagem, portanto, da região do pulmão, permite melhores modelos para a caracterização e previsão, então, do EGFR. Para além disso, tentámos combinar também, fizemos muitos outros modelos que tentam combinar alguns dados clínicos, também dados semânticos, portanto, informação que nós tínhamos dada pelos radiologistas, tentando sempre conseguir aqui melhorar os nossos modelos. Para além disto, como já vos falei, há uma enorme relação entre o cancro do pulmão e outras patologias do pulmão, portanto, também tentámos, a partir da imagem, fazer aqui a classificação das outras patologias para depois conseguirmos melhorar os nossos modelos com a adição desta informação. E, de facto, uma parte muito importante da inteligência artificial é esta capacidade de podermos explicar os resultados aos clínicos. Se usarmos modelos mais simples, temos essa hipótese, portanto, de explicar, por exemplo, a importância de algumas features que os clínicos entendem, mas quando passamos para modelos de deep learning, portanto, estamos a falar de black boxes, são muito mais difíceis de explicar e aquilo em que estamos a trabalhar é ao nível da imagem, de poder identificar quais são as regiões que mais contribuem para a decisão dos nossos modelos, sempre em discussão com as equipas clínicas. E, de facto, aquilo que achamos que é o futuro deste tipo de abordagem é sempre trabalhar no multimodal, portanto, tentar conjugar quanto mais informação melhor, porque, de facto, é isso que os clínicos fazem na sua prática clínica. E, para além disso, a questão do explainable, que é sempre essencial para que os clínicos possam confiar nos seus modelos e trazer a causalidade. Portanto, para além da relação e destes modelos associativos, também percebermos a causalidade que está por trás destas diferentes patologias. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Concluímos agora a sessão, tendo então 20 minutos de tempo livre para uma sessão de perguntas e respostas, moderada pelo Rui Pedro Lopes. Eu se calhar convidava os oradores a virem aqui para a mesa. Temos que colocar mais nas cadeiras. Sim, claro. Para a interação ser um pouco mais simples. Eu liberto um pouco o lugar aqui. A tarefa de tentar moderar a discussão cabe-me a mim, saiu-me no sorteio e com muito gosto. Portanto, agradeço aos oradores deste painel as apresentações que fizeram, o interesse de cada uma delas e a forma como o fizeram. Portanto, temos então agora algum tempo para interação, para questões e discussão. Antes de houver alguma questão do público, façam favor. Acho que sou sempre, é sempre o moderador a começar e, portanto, acho que é um pouco transversal a todas as apresentações que surgiram agora. Houve aqui temas bastante interessantes e complexos e que requerem não só investimento prévio, como também sustentado. E a questão é essencialmente esta, ou seja, de que forma é que o resultado da vossa investigação é apoiado por fundos principalmente públicos ou se há alguma iniciativa, alguma forma de atrair também financiamento privado? Não sei quem quer começar. Posso começar eu. Acho que o financiamento público, pelo menos no meu caso, é essencial para conseguir primeiro os resultados para depois convencer outros possíveis investimentos em interesse de farmacêuticas ou outras companhias. Portanto, é essencial, sem dúvida, um primeiro financiamento público. Já agora também deu alguma coisinha. Sim, concordo com o que a colega disse, sobretudo em Portugal, não há uma infraestrutura industrial como existe, por exemplo, até aqui ao lado em Espanha, sei lá, no País Basco, ou na região de Madrid, etc. Portanto, somos muito mais pequenos, isso é normal, mas também, apesar da nossa pequenez, essa percentagem ainda é menor, porque a nossa indústria, de facto,
É mesmo muito, muito pequena em comparação, obviamente. Portanto, essa parte do financiamento estatal é importantíssimo. Ligado a esta problemática do financiamento estatal ao problema do acesso ao financiamento, que não é fácil e que todos nós sabemos como é, que é complicado e é um bocado um tiro no escuro. E, acima de tudo, depois o segundo passo, que é, ok, conseguimos financiamento, o nosso projeto teve resultados brilhantes e não há garantia rigorosamente nenhuma que uma submissão para a continuação da ideia do projeto para passar a outro patamar consiga, e muitas vezes não se consegue. Okay? Nesse aspecto é muito frustrante esta parte. Sim, já acrescentando o que o colega disse, efetivamente acho que muitas vezes o difícil está em ter continuidade no financiamento. Peço desculpa. Ter continuidade no financiamento e manter esse financiamento, porque muitas vezes a pessoa até tem um projeto, trabalha, mas depois não é garantido. E acho que é necessário um financiamento de base nacional, de fundos nacionais, para que a pessoa consiga ter uma base e que consiga depois também ser competitivo para ir buscar financiamento no exterior, a outras entidades financiadoras, e também atrair empresas, que até podem ser também a nível europeu, mas para isso é preciso ter um nível de competição, porque só aí é que depois também somos convidados a participar em determinadas ações, se não nos formos reconhecidos. Portanto, esse financiamento de base acho que é essencial. E a continuidade deste. Alguma questão do público? Eu continuo, sendo assim. Portanto, relativamente à última apresentação, há um fato bastante interessante que é, principalmente nesta área, de o resultado do nosso trabalho poder ser aplicado na prática, e para isso tem de ter sempre confiança dos profissionais. Qual é a melhor forma de conseguir que um profissional que estuda em outra área, desenvolva a sua ação em outra área, consiga ter confiança no trabalho que investigadores como nós fazemos, de forma a colocá-lo em prática? Obrigada pela questão. Eu acho que esta parte do explainable ajuda-nos muito nisto, não é? De criarmos aqui uma maneira de conseguirmos explicar aquilo que o modelo está a fazer, não é? E de facto de gerar confiança. E depois, a construção de tudo isto é sempre feita em parceria com os clínicos, não é? Portanto, é sempre muito discutido e temos sempre na equipa para percebermos de facto se estamos a caminhar no caminho certo e que depois também nos possam ajudar na divulgação dos meios certos, não é? E de chegar a esta comunidade. O envolvimento é essencial. Muitas vezes não se consegue traduzir aquilo que nós estamos a fazer, daí a participação em todas as fases é importante. Enquanto não vir mãos levantadas, vou continuando. Força. Não sei se há um microfone, sim. Boa tarde. As minhas questões é para os projetos que utilizaram realidade virtual. Se já fizeram algum teste com utilizadores finais, a nível, por exemplo, de cyber sickness ou motion sickness, se foi experienciado algum sintoma, e se esperam alguma relutância da parte dos pacientes com esquizofrenia ou então dos idosos sobre a utilização da tecnologia, porque a colocação dos óculos de realidade virtual, por vezes, pode ser visto como uma coisa um pouco assustadora. Quer começar? Ora bem, no que diz respeito então ao enquadramento do projeto como REAB, portanto, em relação à primeira pergunta foi sobre os testes, exatamente. Portanto, nós encontramos precisamente nessa fase atualmente, é que estamos, portanto, à espera de uma resposta da Comissão de Ética, precisamente para avançar para a fase de testes. Iremos ter duas fases de teste, uma fase de teste em não doentes, que é para termos a certeza que a tecnologia está a funcionar de forma eficaz. Os testes serão feitos na Faculdade de Ciência e Tecnologia e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, porque nós queremos testar com dois grupos populacionais bem distintos na abordagem às tecnologias. E, por outro lado, depois, mais tarde, efetivamente com o grupo de doentes-alvo,
Em relação à questão da idade e do uso da realidade virtual, nós estamos à espera que haja um pouco de reticência ou de apreensão, mas eu penso que, e voltando à pergunta que foi respondida anteriormente, a colaboração com o corpo de terapeutas, o ambiente que é criado à volta da experiência em si e que é preparado, portanto não podemos de facto esperar pelo momento e confrontar as pessoas com a tecnologia, mas a tecnologia tem que ser, a adesão à tecnologia tem que ser preparada com antecedência e portanto nós esperamos, obviamente, talvez alguma reticências iniciais, mas prevemos que a adesão e a curiosidade vai prevalecer sobre a questão do quero, mas não vou conseguir. Vamos apostar, com a ajuda dos terapeutas, que a curiosidade vai prevalecer. E complementando também, é verdade, há o risco do motion sickness. A experiência em realidade virtual é sempre limitadora relativamente à física. No nosso caso, nós temos já definido o grupo, portanto, nós vamos fazer em ensaio clínico com médicos do hospital, da unidade local de saúde, e temos tudo preparado, o público está escolhido e devemos avançar a partir de setembro com ensaios com eles. Há uma dificuldade acrescida, portanto, tanto quanto é do nosso conhecimento no âmbito deste projeto, não há uma única iniciativa de reabilitação de pacientes com esquizofrenia recorrendo a este tipo de meios por causa da possibilidade de exacerbar sintomatologia positiva. Ou seja, não podemos colocar sinais flutuantes, vozes, indicações no ambiente de simulação porque podem ser confundidos ou estimular o aparecimento das visões, que estão associadas à doença. E, portanto, é um risco grande, de modo que esta seleção dos pacientes que vão participar no ensaio clínico tem de ser bastante cuidado. Portanto, estão a ser feitas entrevistas agora com eles, estão já selecionados pela equipa médica, vamos ver como acontece. Mas é boa pergunta, boa questão. Obrigado. Mais questões do público? Ou do painel também? Cabe-me a mim continuar. Relativamente à primeira apresentação, na primeira apresentação foi usado nanomateriais para fazer a dispensa não só de fármacos, suponho eu, ou pelo menos a ativação do nanomaterial, e depois a estimulação. Além dos ensaios que fizeram no modelo 3D das células cancerígenas, é computacional ou células reais? Os ensaios apresentados foram mesmo com modelos reais desenvolvidos em laboratório. Faz-se o crescimento das células em 3 dimensões e depois, efetivamente, naqueles esferoides, o objetivo é testar estes nanomateriais no modelo mais próximo, perto do que existe nos tumores sólidos, porque os esferoides acabam por mimetizar algumas propriedades dos tumores sólidos, nomeadamente estrutura tridimensional, certo tipo de organização celular e também padrões de resistência. Daí também os resultados terem sido um pouco, neste caso, inferiores e valida então também a utilização desse modelo. Mas os resultados inferiores será que se devem à maior dificuldade em os materiais entrarem no tecido? Nós temos visto ao longo de vários trabalhos, mesmo em laboratório, que o facto de ter uma estrutura tridimensional altamente compacta que dificulta muito a penetração dos nanomateriais, ou seja, conseguimos ter os nanomateriais, eles penetram efetivamente o esferoide, mas ficam principalmente nas camadas mais exteriores. Por exemplo, a abordagem que não deu para mostrar aqui, para apresentar hoje, temos também outros trabalhos em que conjugamos então esta terapia fototérmica com entrega de fármacos, porque depois este calor que é produzido também estimula a libertação dos fármacos da matriz e o fármaco, ao ser uma estrutura muito mais pequena, consegue difundir-se melhor para o interior do esferoide e assim termos um resultado potencial. Como é que é feita a inoculação dos materiais?
É procedimento invasivo ou... Assim, estes freutes estão em caixas de placas de cultura normal, ou seja, Sim. são modelos em laboratórios, estão em placas de 12 ou de 24, pronto, e nós administramos o nanomaterial tal como administramos numa cultura em monocamada. Depois, eventualmente, os nanomateriais difundem-se para um modelo tridimensional. Obrigado. Claro. Agora convém também. Por favor, não entendam isto como uma provocação, ok? Pronto. Mas todos nós assistimos durante o Covid aos fake news e do grafeno, ok? Portanto, a minha pergunta, e não entendam isto como provocação, porque todos nós temos das nossas áreas, podemos receber críticas, estes são de críticas absurdas, porque a vacina nem sequer tinha grafeno, ok? Mas o que quero dizer é que, entretanto, criou-se toda uma ideia de que o grafeno e as nanopartículas, algo assim, têm um efeito complicado e maléfico, não é? Já pensaram nessa parte, como é que vão poder depois conseguir vender isso, algo assim? Pois, realmente isso poderá ser um problema, mas para a minha defesa nós utilizamos óxido de grafeno e não grafeno em si, que é, por exemplo, é utilizado nas baterias. Sim, o nome é muito parecido estruturalmente e em termos de propriedades são muito diferentes, mas como temos vindo até a discutir aqui nesta mesa, a aceitação do público é algo muito importante e fundamental para qualquer tipo de abordagem de produto que se queira lançar, por isso desmistificar essas ideias será sem dúvida certamente fundamental. Mais questões do público? Isto é sempre complicado antes do almoço, mas ainda não vos deixo ir. Em algumas das apresentações reparei que, portanto, eu não sou da área, não sou da bioquímica nem bioinformática. A minha formação é muito técnica na área de engenharia eletrónica. Mas, no entanto, assistimos à possibilidade de usar as moléculas de proteína para desempenhar determinadas funções, como micromáquinas, transportadores, túneis. E, portanto, há um conjunto de engenharia por trás da elaboração dessas micromáquinas, dessas moléculas da forma e da forma que têm e da forma como operam. Normalmente chega-se a esse ponto por tentativa e erro. Há modelos computacionais, modelos de inteligência artificial ou machine learning que levam a testar determinadas formas. Qual é que é o processo, a metodologia para chegar a uma micromáquina desse género? Ok, essa parte não é exatamente a minha área, é mais uma parte de engenharia exatamente aplicada. Posso dar por exemplo, um exemplo concreto. Uma antiga colega, eu tirei do doutoramento da Universidade do Porto, okay? Uma antiga colega do grupo computacional, química computacional da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi para o Centro de Supercomputação em Barcelona. Já agora, depois na parte final, lembrei-me de vou falar um pouco acerca disso. E ela desenvolveu uma empresa e o que a empresa faz é produzir proteínas, que são enzimas, okay, específicas para devorar todos os restos de comida e sujidade, o que seja, que fica entranhado na boca. Ou seja, enzimas artificiais que são adicionadas a detergentes. Okay? Pronto. Hopefully, não é tentativa e erro, queremos sempre passar a um nível superior. Às vezes consegue-se também assim. Pensava-se que funcionaria de uma maneira e depois afinal não é bem assim e portanto aprendeu-se também com o erro. Mas sim, utiliza-se várias técnicas a nível, neste caso são reações enzimáticas, portanto tem que se utilizar a nível da quântica, okay? Simular proteínas a nível clássico, okay? Provocar alterações e prever essas alterações se são benéficas ou não, se vão no sentido que nós queremos de permitir que a proteína funcione e ative, seja catalisador da reação a mais baixa temperatura, etc. Portanto, existe um conjunto de técnicas que são aplicadas em concreto para esse tipo de aplicações. No caso, por exemplo, do transportador,
que eu saiba, ainda não se conseguiu nada assim, mas seria possivelmente muito interessante, de facto, mas trabalha-se nesse sentido de género, alterar a estrutura da proteína, etc., para lhe modificar a função e modificar no sentido que nós queremos. Isso também já se faz. Portanto, já chegámos a esse nível. Já agora, um parênteses ligado também à questão do financiamento da pergunta inicial. Eu acho que as redes nacionais são extremamente importantes. Há redes de vários tipos, há redes de ressonância magnética nuclear, de várias técnicas químicas e outras, há redes de física, de astronomia, etc, etc. No meu caso, da química computacional, só muito recentemente é que nós passámos a ter acesso a supercomputadores portugueses, ok? E mesmo esse acesso, que foi o segundo ano, ainda é um pouco incipiente, e as coisas ainda estão muito longe de estar oleadas, okay? Mas acho que foi um passo absolutamente essencial em todo este processo, pelo menos na minha área, okay? Para tentarmos chegar um pouco ao nível europeu, okay? Porque sem supercomputadores, certo tipo de aplicações não se consegue fazer nada. Eu só queria acrescentar que, enquanto que a parte computacional é muito útil numa fase inicial de desenho de fármacos, de início de estudo, de que modificações fazer ou nas enzimas, ou nas proteínas, ou apenas em proteínas que sejam de adesão, que não tenham nenhuma atividade catalítica, depois é importante validar isto experimentalmente. E por isso, muitas vezes estes trabalhos são multidisciplinares e têm que ser integrativos, ou seja, tem a parte experimental, que pode ser de ressonância magnética nuclear, como pode ser de cristalografia ou de outras técnicas, mas tem que ser muito mais integrativo, ou seja, e combinado. E nisso nós normalmente temos que nos suportar uns aos outros, porque não temos que trabalhar em colaboração, porque não fazemos tudo. Num processo de desenho de uma molécula pequena ou mesmo destas proteínas artificiais que nos sirvam, é sempre esta interplay que muitas vezes vai e volta e é modificado e é melhorado até se chegar a um processo iterativo, digamos, um ciclo. Voltando à primeira geração, segunda geração, etc. Mas que é importante saber ter este conhecimento a nível atómico, tanto a nível computacional como a nível mesmo experimental, porque também conseguimos vê-lo com determinadas técnicas a nível experimental. Mas pronto, só para salientar que era importante a integração de várias disciplinas e várias metodologias para se conseguir chegar a esse nível. A esse nível. Obrigado. Uma última questão do público? Não havendo, penso que podemos dar por terminado. Há um? Sim. Já está? Queria só fazer uma questão à doutora Filipa Marcelo. Sim. Sobre, pronto, em que ponto é que está em termos de, por exemplo, não sei se já testou ou se já pensou fazer o teste, por exemplo, com terapêuticas anti-mucinas glicosiladas ou anti-alguma enzima que esteja envolvida nessa glicosilação? Temos algumas coisas em curso. Por exemplo, no desenho das tais mucin glycodomains frente às lectinas e tentativa de compreender melhor o mecanismo da supressão em termos de antitumoral, induzido por muitas, como resposta desta interação aberrante entre estas proteínas que estão expressas nas células do sistema imunitário e estes antigénios tumorais. Isso está em curso, em colaboração com pessoas de glicobiologia no I3S, é o caso do professor Celso Reis, e também fora de glicoimunologia também estamos, ou seja, no desenho de inibidores, por exemplo, para as enzimas, também é algo de um projeto que está em curso, ou seja, só agora, recentemente, é que nós temos a arquitetura 3D para poder desenhar os tais miméticos que possam fazer a tal inibição. Outro projeto que temos em curso é realmente fazer, por exemplo, uma
arranjar maneira de fazer, usando estas lectinas, que são especificamente reconhecem o cancro, usá-las como transportadoras de fármacos também. Porque, ou seja, estas mucinas glicosiladas, desta forma, não existem nas células normais, existem nas células cancerígenas. Queria só fazer mais uma questão. Por exemplo, também neste contexto, queria só perguntar em que tipo de modelos, quer solares, quer a seguir como futura terapêutica, é que seria expectável utilizar este tipo de fármacos, por exemplo, com possíveis fármacos, e também se seria possível utilizar esses fármacos em combinação, como por exemplo com outros checkpoint inhibitors, como Claro. anti-PD1, Sim, anti-CTLA4, assim sucessivamente. Sim. Ou seja, nós agora ainda estamos numa fase solar. Ou seja, neste momento os testes serão feitos numa fase solar. Eventualmente, depois vamos passar por modelos, né, de ratos e ratinhos e tudo mais. A minha perspectiva na ideia era combinar isto realmente também com outro tipo de terapias, sempre em combinação, e ver se reduzimos a proliferação do tumor, se melhoramos os indicadores em termos de sinalização, das respostas imunes, etc. Ora, vamos então dar por concluído. Obrigado por esta discussão rica. Obrigado pelas vossas apresentações e ao público por estar aqui presente. Portanto, continuem agora da parte da tarde, avançamos então para o almoço. Obrigado a todos.